gravar? Boa. Gente, só queria mostrar pra vocês um negócio. Achei interessante. Tô fazendo uma matéria chamada Finanças 1. E a gente tá tendo que fazer análise de carteira, enfim, negócio padrão. Assim. Vocês vão ver depois, quando vocês fizerem essa matéria. A gente tinha que escolher algumas ações, basicamente. Eu dei um aleatório entre ali, escolhi umas aleatórias. E quero pegar 7 dessas. O retorno de mercado, que é o Ibovespa, o IBRX 50 e o CDI. Eu vou mostrar para vocês um negócio, eu fiz isso em Python. Vou mostrar como que fica o negócio. Achei interessante. Não sei até que ponto vocês vão entender, mas só para mostrar enquanto o Amadeus não chega. Isso é interessante. Vocês não estão vendo minha tela, né? Eu sou meio eu ia falar que você não compartilhou. Começou só a falar aqui, né? Já tá. Pera aí. Estão vendo minha tela? Beleza. Ó, se vocês quiserem, eu mando o código depois, mas só pra vocês verem como funciona. Dá pra ver direito aqui o texto? Aqui eu tô no monitor grandão, não sei como que tá na gravação normal. Peraí. Dá pra ver de boa? Aqui o código? Beleza. Então vamos lá. Vou aumentar um pouquinho. Basicamente, eu usei 4, né? Mais de 4, mas aqui no começo eu usei 4 bibliotecas. Eu acho que vocês viram alguma coisa disso já, seja na graduação, seja no treininho de estatística do Kaique. Mas aqui o básico de usar é Pandas e NumPy, não tem como fugir disso, manipulação de base de dados, etc. E inclusive eu importei 2 vezes, agora que eu vi. Enfim, e o Yahoo Finance, que é um negócio que o Davi usou no chatbot dele. Vocês saibam sabe da IA que ele fez. E basicamente a ideia do trabalho era pegar um período de teste e um período de treino. Então a gente ia fazer um modelo com X% das observações, construir esse modelo e nas últimas 20% das observações a gente ia testar o modelo para ver se ele funciona. Era uma ideia mais de sobrevivência, assim, um negócio que uma IA faria, normalmente. Aí, a ideia basicamente eu separei quantos dias eu queria, dias úteis, tá? Só deixando claro. Quantos por cento vai ser para teste, e daí, por lógica, ia ser quantos por cento vão ser para... perdão, o período aqui do teste. E quantos por cento vão ser para o treino também. Aí eu escolhi as ações. Você tem que pegar o ticker lá do Yahoo Finance, tá? É meio chatinho. Toda empresa brasileira tem que colocar esse ponto .sa no final e o ticker padrão dela. E o Ibovespa aqui, que é esse negócio esquisito. Eu baixei os dados, peguei o período que eu queria. Certinho. Peguei as datas que eu queria para fazer a separação de treino e teste. E importei essa outra base de dados, que é bem interessante também, é das séries temporais do Banco Central. Isso aqui vocês podem usar bastante. Vocês podem ter que usar bastante, quer dizer. Vou até mostrar o site aqui para vocês. Espera. Nossa, agora não deve dar pra ver nada. Peraí. Agora sim. Aqui tem basicamente tudo. Todos os dados que vocês precisarem do Brasil tem aqui, todos. Sem exceção nenhuma. Vocês podem brincar com o que vocês quiserem aqui, expectativa, visão financeira, tem coisa de Mercosul, atividade econômica, deve ter PIB, essas coisas aqui. O que eu procurei foi o CDI. Então você pode até pesquisar aqui no campo, embaixo. Vou colocar aqui, CDI, por exemplo. Tem algumas séries que são descontinuadas, tá? Mas eles avisam quando for o caso. Por exemplo, vou colocar aqui. Sei que vamos ver se aparece alguma descontinuada. Aqui, ó. Essa cartinha aqui. Se eu não me engano, essa cartinha é de descontinuado, tá? Então não perca muito tempo baixando essas informações. Enfim, a ideia aqui é que cada uma dessas séries tem um código atrelado. Então você consegue, tanto pelo site, vamos supor, eu não sei Python, não sei absolutamente nada. Vou pegar aqui, CDI analisado, base 252, que foi o que eu peguei lá. Vamos ver se eu lembro, peraí. Vai lá, teologia não, era... Ah, tá, foi mal, não tô vendo.
consultar séries. Depois você vai visualizar valores ou gráficos, seja lá o que for, e arquivos CSV. Serve para tudo, tá? Tem algumas que estão meio esquisitas, mas vocês vão ver. As mais principais dá pra pegar facinho. Então todos os dados aqui, dia a dia, no período que você pediu. A biblioteca faz isso sozinho, tá? Então eu dou aqui o código, que é 43689, a data inicial e final, que é que eu tinha pegado em cima, e eu fiz um data frame com isso. Aqui eu calculei a média, aritmética mesmo, para comparar com o retorno das ações. E no fim eu fiz ele retornar qual foi o retorno excedente em relação ao CDI de todos os ativos que eu escolhi. E exportei em Calma aí, eu acho importante você definir o que é retorno excedente para os calouros. Retorno excedente, vocês vão ver isso em finanças, é basicamente um retorno que considera o custo de oportunidade. Então, se você tivesse esse dinheiro parado no CDI, ele ia render tanto. Agora, se o teu retorno excedente na ação seria o quanto ele ia render acima do custo de oportunidade que seria deixar ele parado no CDI, tá? Só para deixar definido que isso aí vocês vão ver mais pra frente. Isso só. Caralho, o Uber tá bom, hein? E só deixando claro uma diferença aqui. Existem dois conceitos que dá para confundir bastante, então vou explicar. Existe o retorno excedente e o prêmio de risco. Tá? Tem essas duas ideias. Prêmio de risco é uma ideia de expectativa, quanto você acha que no futuro você vai ganhar. É uma expectativa. Retorno excedente é retorno já realizado. Então, quanto que você ganhou acima de um nível de risco, que seria o CDI, por exemplo. Tem esses dois conceitos separados. Isso aqui, acima do risk-free, exatamente. Que é o CDI que eu usei aqui de base. Podia ter pegado a Selic. Se não me engano, não existe um swap de CDI, alguma coisa assim. Tem vários tipos. Você podia pegar o Treasury dos Estados Unidos, qualquer um. É que aqui é a empresa brasileira, né? Então não faz muito sentido. Mas a ideia aqui é que eu peguei o excedente porque eu estou pegando dados passados. E eu exportei. Isso aqui é bem simplesinho de fazer, tá? Eu exportei para Excel. E ficou basicamente assim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou até atualizar de novo, porque eu rodei ontem. Não sei se vai atualizar para sexta-feira também. Deixa eu colocar para a tela. Ó, essa aqui é a pasta que eu mandei ele exportar. Eu vou até apagar. Não tem nada aqui. Eu vou rodar o código. Vamos ver o que ele vai fazer. Demora um pouquinho porque ele tem que pegar todos os dados do Yahoo Finance. Pronto. Mudou. Tá aqui. Teste e treino. Ele criou as duas planilhas. Eu vou em teste. Quer dizer, vou em treino primeiro que é maior. E basicamente ele cria esse dataset inteiro pra gente. Não tá muito bem formatado, mas é que não era o meu objetivo fazer tão perfeitinho assim. Eu vou até formatar aqui. Peraí. Tá. E ele cria isso pra mim. Basicamente, todo dia que eu rodar, ele vai pegar o período que eu mandei, separar em duas bases, tudo bonitinho, colocar o CDI. E tá pronto pra mim. Eu só copio e colo isso aqui numa outra planilha. Eu podia até automatizar mais, mas eu copio e colo em outra planilha e faço as análises do trabalho de finanças. Só queria mostrar pra vocês que eu achei interessante automatizar com Python esse negócio. Isso é muito interessante vocês prestarem atenção, tá? Porque vocês vão usar muito isso. Em matéria de mercado financeiro, vocês vão usar isso aí. Finanças nem se fala. Finanças 1 e 2 é só isso aí. Que mais? Macro, vocês talvez usem um pouco disso aí também. Então, é importante, né, ficar atento nisso aí, que vai ser muito útil na faculdade. Tipo assim, eu não expliquei tão bem. Eu fui comentando o código, mas não se preocupem, tá? Eu não sabia praticamente nada quando comecei a fazer esse código. Vocês vão pegando na documentação, o ChatGPT ajuda bastante. É bem tranquilo. Vocês vão ter um treino disso ainda também, do Davi. Era pra ser essa semana, mas a gente teve que adiar e teve um problema. Então, bora falar da sua tese. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Peraí, Bom, primeiro, rapaziada, é que vocês já estão num ponto, vocês já tiveram bastante coisa, já entenderam um pouco de mercado financeiro com o Raul, tiveram estatística, tiveram política, né, com o Matheus. Então, nesse ponto da graduação, é de esperar, da graduação não, do trainee, é esperado que vocês já tenham capacidade plena de participar das reuniões, certo? Então, é muito bom que deu essa pequena confusão de horário para vocês participarem hoje. Então, aqui não é uma CMF, tá? Então, eu quero que vocês sejam abertos, participem, deem opinião. Se não entenderam, perguntem, certo? É assim que funciona. A nossa entidade ela tem uma cultura de participação, tá bom? Então,
A nossa ideia hoje é comentar um pouco sobre 3 teses em especial, tá? A primeira tese é uma tese que o Amadeus, que vai entrar um pouco mais depois, vai poder falar um pouco melhor, que é sobre ferro e Vale, tá bom? Eu separei um pouco da Vale para a gente poder falar sobre ela, eu separei um pouco sobre dados sobre minério de ferro e algumas estimativas. A segunda, ela é uma tese um pouco mais baseada em juros, que é Centauros, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre varejistas aqui no Brasil, como funciona esse setor e por que essa varejista específico eu considerei que é uma boa opção para a gente colocar na carteira. E para complementar, a gente vai falar uma pseudociência, vamos chamar assim, que a gente vai falar um pouco sobre teoria comportamental e uma tese de Fórmula One Group. Tá? Se alguém conhecer aí, a Liberty Media, ela é uma tese que eu vou chamar um pouco de fora da caixinha, porque a gente vai usar teses comportamentais que, de modo geral, na graduação vocês vão ver um pouco em Finanças 1. Só, tá? Quando vocês forem calcular retorno esperado e esse tipo de coisa, vocês vão ver um pouco sobre teoria comportamental. Contudo, essa teoria comportamental ela não é tão aprofundada durante o curso, né? Eu vou pular um pouco, dá pra pular tipo, a parte da Vale pra gente falar quando a Amadeus entrar? Que eu acho que vale mais. Vamos falar um pouco sobre. Pode pular essa parte da Vale ainda. Ainda é Vale. Pronto. Aqui já não é Vale, eu acho. Né? Não, aí é dívida. Então vamos começar um pouco falando sobre o cenário macroeconômico no Brasil hoje, rapaziada. Bom, o Brasil ele foi um dos primeiros países do mundo a baixar juros e a gente baixou juros pesado e mais pesado do que deveria. O Campos Neto apanhou um pouco durante o período. Em compensação, a gente aprendeu com isso e a gente foi um dos primeiros países a subir a taxa de juros. Enquanto estava todo mundo começando a sofrer inflação, a gente já estava com juros a 13,5 no ano e já estava relativamente botando ela dentro dos parâmetros. Hoje em dia, a gente teoricamente tem uma inflação controlada. Por que teoricamente? Porque o nosso Banco Central está definindo metas de inflação e é assim que todo Banco Central no mundo decente com baixa inflação, ele define metas. O problema é que um Banco Central decente, ele define metas razoáveis. O nosso Banco Central está aceitando metas de 3 a 5% ao ano. Tá? Isso foi definido pelo nosso presidente, o grandíssimo Lula, em conjunto com a Haddad, que definiu que uma meta razoável seria 3 a 5%. Um país sério deveria ter 5% de inflação no ano? Não. Mas a gente não é um país sério, a gente é o Brasil. Então, teoricamente, a nossa inflação está dentro de parâmetros controlados já. Deixa eu até comentar um negócio. Vocês podem até estar achando estranho, eu acho, imagino que sim, que eu achei a primeira vez que eu escutei. É muito estranho você ouvir falar que inflação é desejada, tá? Inflação baixa, a gente não fala. A inflação é desejada. A minha primeira impressão era tipo, não, nem inflação nem deflação, preço estável, não acontece nada. Só que assim, um pouquinho de inflação é benéfico para a economia, tá? Porque assim, não é tão bom para o consumidor, tá? Só que é ótimo para o produtor, tá? Porque ele consegue ganhar mais ao longo do tempo, e mesmo que no longo prazo, não mude nada, é uma coisa legal porque indica que a economia está aquecida. E se os preços estão subindo é porque a demanda está subindo, a oferta vai ter que acompanhar e assim por diante. E deflação não é exatamente o céu também, tem muita gente que acredita nisso, mas é péssimo para o produtor. Ele ganha cada vez menos e isso desincentiva o consumo, porque se você consumir mês que vem, você consegue comprar mais coisas. É o contrário do que a inflação faz, de desincentivar a poupança. É basicamente isso mesmo, pode continuar. Um exemplo disso que o Raul comentou é o Japão, né? O Japão que, sei lá, no começo do século era uma potência, todo mundo falava que... Todo mundo não, mas algumas pessoas falavam que ia passar os Estados Unidos. Os caras sofreram de deflação e, mano, para os caras registrarem a primeira inflação deles foi na pandemia, não foi? Em muito tempo. Foi. Ou seja, a primeira inflação que os caras registraram em muito tempo foi na pandemia. Imagina que economia merda é essa. Então a economia do Japão ficou estagnada no tempo. Mas para complementar, 5% de inflação não é uma inflação desejável, tá? Isso é, pelo menos na minha opinião, tá? Raul pode discordar. Economistas discordam bastante nesse sentido. 5% é mais. Uma inflação desejável é como a inflação dos Estados Unidos e da China, que fica na casa de 1, 2% ao ano, entendeu? 5%, mano, você vai correr muito poder de compra. Mas enfim, isso é a minha opinião, a gente não tem que entrar na minha opinião aqui. Então, o nosso cenário foi que a gente subiu juros antes de todo mundo e a nossa inflação já está em parâmetros controlados. Dito isso, o Banco Central ele já começou os nossos cortes de juros e a gente vê com cortes de juros relativamente estáveis
até meados do começo do mês passado. O que aconteceu no começo do mês passado? Vocês vão ver essa grande queda que eu deixei acentuada no slide aí, no dia 9 de abril. Na verdade, meio retrasado, né? Já passou, mas enfim. Teve uma grande queda. Nesse dia em específico, foi o dia que saiu os resultados do corte de juros, resultados do não corte de juros, no caso do Fed, né, que é o Banco Americano. E o porquê que o Fed impactou tanto uma posição de uma empresa aqui no Brasil? Porque como a gente começou a cortar juros mais cedo, a gente controlou juros, a gente tem um limite do quanto a gente pode cortar juros baseando em juros do mercado externo. Então visualiza o seguinte, e visualizar a arbitragem, que eu acho que é um termo que vocês devem conhecer já pelas aulas. Se eu tenho 10% de juros aqui no Brasil e 5% de juros lá nos Estados Unidos, supondo tudo mais constante, não faz sentido eu manter os juros nos Estados Unidos. Eu vou comprar título no Brasil. E aí o juros do Brasil vai cair até um ponto em que fica estável com o dos Estados Unidos. Ou o juros dos Estados Unidos vai subir até um ponto que fica estável. Então, existe um limite do quanto o Banco Central do Brasil ele tem flexibilidade para poder mexer na taxa de juros, tendo em vista que se ele baixar demais, todo o dinheiro vai sair do Brasil e vai para os Estados Unidos, e a gente vai perder capital, e isso não é bom, né? Isso quebra o ritmo da economia. E deixa eu só comentar. E isso que ele tá falando é importante também, porque assim, quando vocês veem que o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos aumenta, por exemplo, normalmente a bolsa cai. Por quê? Justamente por causa disso, os recursos estrangeiros saem daqui. Então vocês podem ver que essa correlação é bem forte. Então, pode continuar. Isso é um fato bem conhecido, vamos dizer. E outro problema muito grande, né? Você até poderia dar um de, odeio o mercado, não tô nem se o capital está saindo. Mas um fato muito importante para o consumidor é que quando você baixa muito os juros, você também gera inflação. Então existem vários tipos de inflação. A inflação é uma das coisas mais complexas que vocês vão ver. Tem inflação de demanda, de oferta, enfim. E quando os juros ele começa a cair muito forte, acima do que seria um esperado de diferencial, você aumenta muito o dólar, e com esse aumento do dólar, você gera outros tipos de inflação que vai chegar diretamente no consumidor. Que também é uma inflação que a gente vai dizer por arbitragem. Imagina que você é um produtor de arroz do Brasil e você tem a oportunidade de vender a cada vez mais, valores cada vez mais altos para fora. Você só aceita vender no mercado externo se você cobrar um preço muito alto aqui no mercado externo. Então, isso é um exemplo de inflação que você ganha por diferencial de câmbio, tá? Então, quando saíram os resultados no dia 9 de abril, no dia 10 de abril, se não me engano, na verdade, saíram os resultados da reunião do Fed, naquela oportunidade, a reunião teve um resultado muito negativo, porque os índices de inflação vieram acima do esperado pelo terceiro mês consecutivo, na oportunidade. O Fed adiou cada vez mais o corte de juros, basicamente falaram que não estavam vendo janela para começar a cortar juros, então o mercado ficou sem expectativas de quando ia começar o corte de juros, e consequentemente aqui no Brasil, o discurso também mudou. O discurso que no final do ano a estimativa era que a gente fechasse 9%, já foi automaticamente para 9,5%, que já é uma mudança muito drástica de mercado. O capital tem que se realocar. E isso fez uma mudança de expectativas também. A Centauros, que é o grupo que a gente está falando aqui, talvez eu não tenha falado sobre o grupo que eu cortei o nome deles, né? Desculpa. A Centauros é uma varejista. E apostar no varejo no Brasil é uma cagada. Por quê? Porque a gente tem um modelo de economia baseado em gastos, tá? Eu só vou dar uns exemplos, ó. Tá. Magalu, Americanas, tem algum outro... Tem algum outro exemplo de varejista que deu merda? Pô, só que tem varejista, Casas É, Bahia, Casas Bahia, Pernambucanas. Casas Bahia entrou em recuperação judicial, realmente. Aí Pinguim, mano, varejista no Brasil é só o que tem. Agora, varejista boa no Brasil a gente não tem. Essa é a base. O máximo que tem de varejista boa aqui é Mercado Livre, que nem é daqui. Só pronto. é mercado de fora. E a Amazon, que também não é daqui. Aí vocês provavelmente vão falar, cara, então você é dodói da cabeça. O que você tá falando pra gente investir numa empresa que o setor é uma merda, que a situação macro tá negativa, que o preço tá extremamente flutuante? Bom, é justamente porque a gente tem que apostar em alguma coisa diferente do mercado, tá? A ideia é que se a gente for esperar... Deixa eu até mostrar, peraí. Ó, só até mostrar pra vocês aqui, ele comentou dos juros, né, que a expectativa da Selic terminal, né, que a gente fala, que quando acabar o ano tava 9 e pouco, subiu pra 10 já. Esse aqui é o relatório Focus, não sei se foi comentado no treininho, imagino que sim.
Ele é basicamente uma média de várias instituições de mercado sobre as expectativas de alguns dados. PIB, IPCA, o câmbio, Selic, GPM, várias coisas. E na expectativa, o consenso, digamos assim, de 9, que existia antes, era 9,5 4 semanas atrás, e uma semana estava 10%. Não acho que vai cair tão rápido assim, tá? Então, só Se for cair, né? Eita. Se for cair, que existe a possibilidade de a gente realmente manter essa taxa de 10 pro final do ano. Enfim, então voltando ao que eu tava falando que eu não lembro mais. Varejista, que você me deu na cabeça? Isso, varejista. Pronto. Então é o seguinte, a ideia é que se a gente demora para tomar uma posição, o mercado se precifica. E tudo isso é muito rápido. Você tem que tentar achar posições em que o mercado ainda não precificou esse tipo de coisa. E geralmente essas posições, elas também levam consigo maior quantidade de risco. E apostar em varejista no Brasil é muito risco. Então primeiro vamos entender um pouco de como está sendo feito o cenário macro interno. A gente falou um pouco do cenário externo, que a inflação nos Estados Unidos não estava controlada, e aí, consequentemente, a gente teve problemas que levaram a diminuição no corte de juros e a ação caiu. O que acontece aqui no Brasil é o seguinte, o governo do PT, né, todos os governos do PT, desde o Lula 1 até o Lula 4, o Lula 3, né, que a gente tá, foi. Vou no banheiro. Tá. Desde o Lula 3, eles são governos que eles são desenvolvimentistas. Qual que é a política que eles têm de gerar aumento na inflação? Por isso que eu deixei essa fórmula aqui e eu vou falar um pouco dela. Não se assustem, tá? É natural que vocês olhem para essa fórmula e não entendam porra nenhuma. A ideia que eles têm é que se o governo ele aumenta os gastos, ele incentiva a economia e, consequentemente, ele aumenta o PIB, o produto do Brasil, em termos longos, né? Qual é o problema desse tipo de política? Ela é ultrapassada. Isso aí é um tipo de coisa que não funciona. Não no longo prazo. No curto prazo, quando você realmente incentiva a demanda, você realmente aumenta o produto pelos motivos que o Raul citou um pouco mais cedo. Você gera um pouco de inflação, incentiva a oferta, porque a demanda está crescendo e papapá. Você gera um aumento constante. Só que no médio e longo prazo, isso não funciona. Basicamente, a inflação vai correr todo o teu trabalho e você vai ficar com um governo em dívida, que é exatamente o que a gente está vendo aqui nesses gráficos. Hoje, a gente tem uma dívida igual a gente tinha na época da pandemia, e a diferença é que a gente não está na pandemia, a gente simplesmente não está em situação nenhuma. Não está em guerra, não tem nada. A gente não tem nada, e a gente tem uma dívida que hoje em dia é praticamente impossível de a gente pagar. E esse é o problema. O governo do PT, a equipe econômica deles, acreditam que se você seguir essa formulazinha aqui, que é uma forma para calcular a dívida real, você pode observar que o PIB ele divide a dívida real. Então a ideia é que se você, mesmo que você gere dívida, se você está subindo o teu PIB, você não está gerando dívida real. O grande problema é o seguinte, a gente começou a acelerar um pouco antes da hora. Apesar da gente já estar com a inflação controlada, a gente acelerou com a taxa de juros muito alta e a gente acelerou antes da gente ter um cenário macro que favorecesse a gente acelerar. A gente vai falar um pouco sobre minério de ferro, o Amadeus chegou na reunião, sobre Vale, e a gente vai entrar um pouco mais sobre essa questão do cenário macro acelerar junto com a gente. Né? Eu vou até comentar um negócio, falando agora da dívida. Eu acho que eu passei para algum de vocês um podcast chamado Market Makers. Eu vou até mandar aqui no chat para vocês. Eles fazem alguns podcasts falando de alguns assuntos bem específicos, assim, chamam algumas pessoas de mercado, etc. É bem legal, eu recomendo. E eu vi um podcast falando justamente do cenário brasileiro. E o cara estava comentando o seguinte: o Brasil, apesar de não parecer, né, eu vou contar um negócio que às vezes vocês não sabiam. A dívida brasileira sobre o PIB, da real, o Reto está falando, ela é relativamente baixa em relação ao resto do mundo. Tem muito país, como o Japão, por exemplo, tem mais de 100% do PIB de dívida. Estados Unidos também, a dívida está estourando. Teve até um problema do debt ceiling ano passado, que tiveram que aumentar o teto da dívida. Curiosidade para vocês, a dívida americana começou com uma medida provisória, tá? Durante a Segunda Guerra. Curiosidade. Só que a questão é a seguinte, o problema não é o nível da dívida que importa tanto, o problema é a trajetória, certo? Esses países têm uma dívida muito grande, só que está relativamente estável. Os Estados Unidos nem tanto, mas o Japão principalmente é relativamente estável. O Brasil não, ele tem uma dívida menor do que eles, se não me engano está entre 70% e 80%, alguma coisa assim, não sei se subiu. Só que está subindo, esse que é o problema. Dá pra ver o gráfico aqui, né? Mesmo estando baixa em relação ao resto do mundo, lembrando que a gente não é um país desenvolvido, a gente não tem
credibilidade internacional igual um país desenvolvido para pegar dívida. Então a gente nem pode se dar o luxo de se endividar tanto assim. Mesmo com dívida baixa, o problema é a trajetória, certo? Só deixando isso mais claro para vocês. Vai falar do tese da Bahia? Então, não. Eu ainda tô na metade dessa tese. Então, continua. Então é o seguinte. Esse governo do PT, ele tem essas bases de desenvolvimentistas de ficar liberando capital para todo mundo. E por que isso em específico é muito bom? Porque se vocês forem dar uma olhada, a varejista sofre muito com juros. A grande parte da margem é corroída por juros. Porque a ideia deles é o seguinte, eles vão comprar muitos produtos, vão começar a vender esses produtos por uma margem pequena ali e vão ganhar em cima de giro. O problema é que quem ganha em cima de giro apanha para juros, tá? De modo geral. Então, supondo que a gente tenha mudanças positivas para os juros ao decorrer do ano, a gente vai ter uma condição mais favorável ainda para a Centauros. Eu não vou falar aqui sobre a parte micro da Centauros, porque a gente já falou sobre isso em outras reuniões, e os últimos 2 balanços dela tá maravilhoso. Ela está apresentando muito lucro crescente, e microeconomicamente falando, tem base, certo? Então, só para deixar claro porque eu não vou falar microeconomicamente dela. Então, se a gente tiver um nível de juros, né, uma expectativa de juros, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, estável, a gente já tem uma base para Centauros continuar ganhando caixa e ganhar cada vez mais caixa. Só que aí que entra o ponto mais específico. O Lula claramente está atacando as políticas do Banco Central de juros. No final do ano, o Campos Neto vai sair da posição como cargo e daqui a 2 meses ele já não vai ter mais maioria, né? O Lula já vai ter indicado a maioria dos membros do comitê do Copom. Dito isso, é bem possível que os votos do Lula se sobressaiam sobre os votos dos membros antigos. Então, a posição dele de querer baixar juros na canetada certamente vai funcionar. Só vou comentar. Caso vocês não saibam, eu falo porque eu não sabia disso, vou até comentar. O mandato do Banco Central ele é alternado com o mandato presidencial, não é no mesmo ano que é trocado. Então, por exemplo, o Lula vai começar no terceiro ano de mandato com o presidente do Banco Central que ele indicou, e o próximo presidente vai ter que ficar 2 anos com o presidente indicado do Banco Central do Lula. Então tem uma intersecção, não troca ao mesmo tempo, certo? Justamente para ter mais estabilidade e porque ele é independente. Você vai falar depois. Pode continuar. Nossa, por favor. Diga-se de passagem, é uma das poucas coisas que funciona no nosso país é o Banco Central, né? Essa política ela é muito eficiente, né? Tanto que a gente tá vendo o Lula tacar pau no Campos Neto, mas e aí, ele não pode fazer nada, né? Beleza. Foi mal. Eu tenho problema de memória, tá? Vocês vão acostumar com isso. Esse bagulho do comitê que ele falou, que o Lula vai ter a maioria lá, isso foi um grande problema na última reunião, tá? O mercado tava esperando um corte de 0,5%, não meio, né? Algo entre 0,5% e 0,25%, o mercado é um pouco esperto. Mas todo mundo que era da antiga gestão, que foi indicado pelo Bolsonaro, votou para cortar 0,25%, que foi o que aconteceu. E todo mundo que foi indicado pelo Lula votou para cortar meio. Então essa é a ideia, tipo, eles estão querendo abaixar os juros de fato. E, assim, o Campos Neto foi o voto de Minerva, né, que a gente fala, que é o voto de desempate. E ele foi lá e falou, não, 0,25 só. Então dá para ver claramente, até nas reuniões passadas do Copom, que tem essa trajetória meio duvidosa aí. A gente está bem curioso para saber o que vai acontecer. É isso. Então, a base é a seguinte: se a gente tiver uma situação estável, se tudo que o mercado precifica acontecer, a gente também tem uma situação estável para a Centauros continuar se desenvolvendo. E finalmente bater os patamares de R$ 14, que eram os patamares que ela estava batendo pré, pré-confusão de mercado em termos de juro. Então, eu precifico que a Centauros vai terminar o ano em 14, tá? Eu precifico mais ou menos que vai bater 14 no final do ano. Talvez um pouco menos, né? Ela bateu 14,12, talvez bata 14,0 ou 13 alto, tá? Só que se a gente tiver alguma confusão, algo que não foi precificado no mercado, essa não precificado, não esperado, essa ação não esperada, ela vai facilitar a vida das Centauros. Porque se os juros caem mais cedo na canetada, isso facilita a vida das Centauros, que sofrem muito com juros, e ao mesmo tempo, a Centauros é um grupo que tem autossuficiência. Então eles não importam, então eles não vão sofrer muito com os juros, com a inflação do aumento do câmbio. Porque eles são autossuficientes. Inclusive aqui no Brasil eles têm o monopólio, por exemplo, do direito de produção da Adidas, né?
Então, esse grupo, ele é autossuficiente, ele apresenta bons resultados. Deixa eu ver o próximo slide rapidinho. Como que... Ah, não, o próximo já é da Fórmula 1, tá? Pode voltar. Ele apresenta bons resultados da Nike, isso. Obrigado. Esse é meu calouro. Esse é meu calouro. Está esperto. Então ele é um grupo autossuficiente. Então a ideia é a seguinte: apesar de ter muito risco, juros atrelado a essa ação, eu acredito que esse juros, ele na verdade não é tão alto, esse risco, perdão, ele não é tão alto quanto o mercado está estimando. Vocês podem reparar que, olha como volátil está essa ação nos últimos 6 meses, né? Então, a minha ideia é que daqui para frente a gente vai ter ou volatilidades que ajudam ela no médio e longo prazo, ou volatilidades, ou não vai ter volatilidade nenhuma, o que também ajuda ela no médio e longo prazo, certo? Então, por isso que eu acredito que a compra da Centaurus está num momento bom, ela está bem mais barata, inclusive. Eu tenho ela na minha carteira, no momento eu estou negativo, mas eu comprei mais dela, inclusive. Não precisava ter falado, mas tudo bem, tudo certo. Aí, essa parte eu não precisava ter falado. Mas essa é uma das posições que a gente está pretendendo tomar aí no grupo. E eu abro esse momento aqui para o Amadeus, por exemplo, que é membro já do grupo, ou para alguns dos outros calouros comentarem, fazerem perguntas referente a essa tese. Sintam-se à vontade. Se alguém quiser. Se alguém quiser. Se alguém quiser falar, se manifestar. Tipo, eu acho que o Caleb falou basicamente tudo. Ah, não, pera, deixa o Vinícius falar. Pode falar, Pode Vinícius. falar. Tipo assim, quais são os concorrentes da SBF e por que vocês têm essa perspectiva de que ela vai crescer acima dos concorrentes do mesmo setor? Sendo que eles também vão se beneficiar. Excelente pergunta, tá? A gente não comentou sobre isso porque essa já é uma tese que a gente já vinha comentando no grupo. E em outras reuniões a gente falou microeconomicamente dela. Então a gente falou sobre concorrência e etc. A principal concorrente dela é a Alcapaz. Dá uma olhada no nome. Para, é fruta, vai Eu acho que é Vulcabras. Vegetal. O que foi? Eu acho que é Vulcabras. Vulcabras, eu acho que é isso mesmo. Vulcabras, isso. Vulcabras. Essa é a principal Alcapaz. concorrente dela. Em termos relativos, ela é uma empresa um pouco maior, certo? Contudo, a Vulcabras ela tá com um resultado bem mediano dentre as empresas do setor que também são varejistas. Sim, cara. Então, esse resultado mediano dela não está favorecendo muito ela no mercado. Se vocês forem dar uma olhada, aqui o Raul está compartilhando o gráfico dela para vocês. Se vocês forem dar uma olhada, pelo risco que o setor apresenta, visualiza o seguinte, gente. Mesmo que a empresa está apresentando lucro, nesse momento, varejista sempre tem risco, muito risco. E nesse momento em especial, mais do que nunca. Então, não vale a pena você manter uma empresa que está com resultados medianos com um risco tão grande no setor. E por isso que ela está mal desse jeito. E em relação a Centauros, todas as vezes que ela apresentou resultado nos últimos 3 trimestres, ela apresentou um resultado muito, mas não um resultado um pouco, mas um resultado muito acima do esperado. Então vamos comentar um pouco sobre os últimos 3 trimestres dela. 3 trimestres atrás, ela estava com uma alavancagem extremamente alta, só que ela estava apresentando receita. Ela tomou essa alavancagem justamente esperando uma queda na curva de juros, que começou há 3 trimestres atrás, e para começar a aumentar a produção dela. Então ela já estava se preparando para a curva de juros cair. 2 trimestres atrás, a grande preocupação no mercado é que ela tinha uma alavancagem muito acima do setor. E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma coisa que o Davi descreveu como ele descreveu na seguinte forma: eu nunca vi isso antes. O Davi é o antigo presidente, tá? Que vai dar para vocês essas próximas reuniões. Eles tiveram uma alavancagem de 3,6 que caiu para 0,8 em um trimestre. Então eles basicamente acabaram com a alavancagem da empresa em um trimestre. E ainda assim, estavam apresentando lucros positivos. Não era como se eles tivessem tirado todo o caixa, paga a dívida e pronto. E no último trimestre, que não foi no primeiro trimestre desse ano, eles apresentaram um resultado consolidado em termos contábeis. O que é isso? Basicamente, você toma resultados que já aconteceram, só que você propriamente coloca eles no balanço, vamos dizer, vocês contabilizam eles. Então eles tiveram uma mudança em resultados contábeis que considerou lucros que eles não tinham considerado antes muito grandes. Então eles tiveram um lucro gigantesco no último trimestre, baseado nesses resultados que eles não estavam esperando no balanço. Então ela está acima da média do setor em relação à receita, o que a concorrente dela direta está na média, e ela está no setor de alto risco, com essas projeções que eu falei, que talvez não seja um risco tão significante assim.
Ficou claro? Você tem mais alguma posição? Foi uma excelente pergunta, inclusive, tá? Top. Beleza, pode falar, Matheus. Aquele monte de paz. Ah, tá. Eu ia falar dessa parte de gestão que você acabou falando, mas tipo um outro ponto que a gente tinha discutido naquela reunião do Davi era também questão de logística da Centauro ainda é melhor que o da Vulcabras. Aí isso facilita muito questão de gasto que você vai ter com transporte de mercadoria, tipo armazenagem e depois você enviar para o cliente, que da Centauro estava bem melhor. E questão também que a Vulcabras não tem ponto físico para você comprar, a Centauro tem. Então, tipo, ela consegue meio que uma ramificação melhor nas cidades em relação a isso. Tipo, você acaba conhecendo mais a marca. Tipo, pra gente não faz tanta diferença, mas para quem mora mais no interior, pessoal mais velho, eles têm que ter esse conhecimento da marca. E eu acho que isso contribui bastante para a Centauro. E ponto que o Caleb trouxe lá da gestão, que os caras baixaram muito, eles estavam bem alavancados e conseguiram fazer uma gestão muito boa da dívida. Como é, tipo, ainda continua os mesmos pessoal na gestão da Centauro, a gente espera que deve manter isso. Perfeito, ele resumiu muito bem. Como eu comentei, essa já era uma tese que era falada no grupo, né? É, enfim, eu acho que agora a gente pode falar um pouco de Vale, até porque o Amado já tá na reunião. E, pô, tira essa merda desse WhatsApp aí, mano. Vai ficar saindo na reunião. Enfim, então é isso. Se ninguém mais tem alguma dúvida sobre essa parte dessa tese, a gente vai falar de Vale. Pera, deixa eu fechar. Quando tiver pronto, só falar algo. Pode falar. Não sei se você vai apresentar alguma coisa enquanto eu falo ou se eu já vou falando. Eu ia dar uma basezinha sobre algumas coisas que eu ia achar interessante de falar sobre, Matheus. Tem algum problema? Tá. Eu ia falar vou passar pelo cenário global de China e aí depois eu entro na Vale, tá? Tá bom. Você quer compartilhar a tela aí? Eu não tenho nada para apresentar. Coisa, você só vai falar? Você tem alguma coisa preparada? Eu não tenho não, nem sabia. Eu Só tô vai descobrindo falar. agora. Tem que falar algo. Descobriu agora. Geralmente na nossa reunião a gente não prepara tanta coisa assim, não. A gente não é muito amostrativo, tá? Mas enfim, vai lá. Tá. Tipo, só fazendo panorama do cenário que estava China no passado, veio a reabertura da China, a gente estava esperando que ia ter um boom, como aconteceu, tipo, na pandemia em vários países. Só que acontece que, tipo, a demanda chinesa voltou bem mais reprimida do que era antes. Até porque, tipo, o pessoal não foi pro consumo, que nem foi aqui no Ocidente. Foi voltando aos poucos, a parte de indústria também, lá também estava bem reprimida, e outro setor que era bastante importante para eles era o setor imobiliário. Tipo, era o maior do planeta e, em questão de alavancagem, também um dos maiores, só perde para a Austrália. E, tipo, eu não sei se vocês acompanharam as notícias, mas teve a questão de que algumas. Esqueci o nome da empresa. Tipo, a Evergrande e a. Era o que eu ia falar. Algumas empresas desse setor imobiliário elas se alavancaram bastante e não estavam conseguindo entregar os projetos dela. Aí acabou quebrando, aí o governo interviu, algumas dessas imobiliárias saíram de negociação da bolsa e tipo o setor ficou algo sendo bastante arriscado. Com essa reabertura pensavam que iam voltar, só que como a China tinha um problema que era esse setor é muito importante para a minha economia, então tem que fazer ele crescer, porque ele traz renda, mas ao mesmo tempo ele está bem inflado. Se eu fazer isso, a bolha estoura e vai ser uma catástrofe, tipo, maior do que 2008, por exemplo, porque tipo, na China não era só questão imobiliária, que nem nos Estados Unidos, como você via como um ativo. A população chinesa comprava ações, comprava terreno e punha parte da poupança nesse setor. E com isso, tipo, o setor meio que não estava sendo bem visto e a China queria que ele não podia desacelerar tudo de uma vez. Então, pôs a política que era o house for living. Então, o pessoal não podia mais meio que pôr a poupança nesse setor. Aí ele teve resultados negativos, os resultados do PIB, acho que segundo trimestre do ano passado veio abaixo e eles estavam vendo que não ia conseguir bater a meta lá de 5,5 do final do ano.
Aí por isso eles voltaram atrás com essa política, só que a população não estava mais confiante. Então o dinheiro não estava indo para lá, não estava indo para a demanda e tipo a China está nesse problema que é meio que um limbo. Ela não está indo tão bem quanto estava antes, mas ela não está um desastre total. E nesse sentido o governo chinês pôs várias políticas para incentivar essa parte econômica do comércio e também estava tentando reviver parte desse setor imobiliário, só que em vez de ser algo em larga escala, tipo obras públicas em pequena escala. E tem uma outra questão em volta disso, porque o setor imobiliário não é importante só para o governo chinês em si, como era importante para as províncias, que são tipo os estados deles. Uma parte da renda significativa dos estados vinha dele vender terra para alguém construir o prédio. E essa fonte de renda não tem. E essas províncias estão muito endividadas. Então, ao mesmo tempo, a China ainda tem que lidar com a dívida das províncias. Provavelmente o governo chinês deve intervir para não ter calote das províncias. E, nesse sentido, tipo, o minério voltou a subir. Tipo, quando a China voltou a incentivar minimamente essas pequenas obras. Aí foi, tipo, para $130. Só que, tipo, não é algo que vai ser sustentável e não deve passar disso. Aí o ponto nosso em relação a Vale, mas em relação a minério, é que, tipo, o que a gente viu na última década de, sei lá, minério negociando a $150. Espera um pouco, tem moto passando. Aí voltou. Minério negociando a $150 não deve voltar. Tipo, se você pegar o preço histórico do minério, tipo, a média histórica, tipo, não é algo que passava de $100. Isso foi mudando na China em 2012, quando ela começou a investir bastante no setor imobiliário. Aí a gente está meio que acreditando que vai ter uma reversão à média. Então, tipo, o minério não vai despencar e ficar lá embaixo, mas, tipo, não vai ser algo que vai voltar a ser aqueles $150 de antes e talvez, tipo, deva performar mal. Outro ponto que, tipo, ainda tem que pesquisar mais em relação a isso, que eu tenho que ver custo de extração do minério para as mineradoras em geral. Porque tem a Vale, tem uma no Canadá, que é a maior do mundo, e tem uma outra, não tô lembrando agora, que eu também estava pesquisando, mas eu não tô com os dados agora para mostrar. Aí eu acho que, tipo, meio complicado entrar na Vale, porque a Vale não tem só essa questão do minério, como tem burburinho político. E, tipo, ainda é uma empresa, mas talvez entrar vendido no minério possa ser uma boa. Então, eu tinha separado um pouco para falar de Vale específico. Pode compartilhar o PowerPoint lá? Não, foi bom, pode compartilhar. Tinha parado, peraí, deixa eu voltar. Então, para isso, eu vou ser um pouco acadêmico aqui, tá, rapaziada? Eu vou falar um pouco sobre um artigo que o Amadeus, por exemplo, viu em Macro 3. Não, volta lá no começo. Isso. Aí. Um artigo que, por exemplo, o Amadeus viu em Macro 3, e eu vi lendo pela internet, e que eu acho que é muito interessante, porque ele combina um pouco com a aula que o Matheus deu para vocês ontem, tá? Então, esse artigo, ele basicamente, ele estima... Ontem não, quinta-feira. Quinta-feira. Ele estima PIB baseado em iluminação noturna, tá? Ele pega satélites, tira foto basicamente da Terra na noite, ele pega esses índices de luz, esses focos de luz que existem em grandes cidades, e ele faz uma estimação usando regressão, né? Basicamente uma econometriazinha, para chegar no quanto esse tipo de iluminação e outros fatores eles estão correlacionados diretamente com o PIB. E aí ele fez um pouco de... Esse professor, o professor Luiz, eu deixei aqui embaixo para quem quiser pesquisar, How should you trust dictators GDP grow estimates? Desculpa o meu inglês, tá? Mas só pesquisar isso aqui no Google, quem tiver interesse. É bem denso, tá? Esse artigo ele é bem denso, ele é longo também, tem umas 50 páginas, mas ele é um artigo muito interessante para a gente fazer uma análise principalmente de China. Por quê? Como a gente estava falando um pouco, como o Amadeus estava falando um pouco antes, se sabe hoje, praticamente todo mundo concorda que existe uma bolha na China no setor imobiliário, tá? O quão grande é essa bolha, aí é outros 500, tá? Porque não tem muito como a gente saber, justamente pela questão de que é muito provável que a China minta nos seus dados. Esse professor ele chegou na conclusão utilizando dados do mundo inteiro, então ele pegou esses dados de luz, testou para os Estados Unidos, testou para a Inglaterra, testou para a França, testou para vários países do mundo, e ele chegou numa correlação específica e num fator de 30%. Então, ele chegou numa correlação específica que eu não lembro exatamente quanto. E depois disso, ele foi testando para alguns países
meio que num modo de machine learning, né? Ele pegava e dava, se eu tiver essa luz aqui e esses fatores, quanto que eu deveria ter de PIB, né? E ele ia fazendo esses testes. Até que quando chegou na hora dos testes com China, principalmente, tá? Mas com Coreia do Norte, com alguns países que você tem uma menor liberdade econômica, política, e consequentemente a gente tem menos, vamos dizer assim, nível de confiança nos dados, ele chegou a uma discrepância de até 30% no estimado, tá? Isso já supondo, eu não lembro se eles tiveram isso em estatística, mas já supondo uma janela de 5% de erro, tá? Que é uma janela relativamente baixa. Então, basicamente, ele estimou que existe uma grande diferença que ele só enxergou nesses países com menor liberdade política. Existe uma grande diferença dos dados estimados para os dados reais. Isso quer dizer que a China está mentindo? Obrigatoriamente? Sim. Isso quer dizer que a China está mentindo muito? Não. Pode ser que a China ela usa uma mentirinha do bem. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem o IPCA, que é basicamente o índice que a gente usa para inflação para tudo. Só que se vocês forem calcular a inflação real do Brasil usando o índice de preços, que é uma coisa um pouco mais complexa de se calcular do que a inflação nominal, vocês vão ver que a discrepância entre o índice nominal do Brasil e o índice real é bem alta, desde que o real foi criado. Então, parte disso dá pra gente chamar uma mentiria do governo. Porque o governo ele tenta te fazer acreditar num certo índice de inflação do que num índice um pouco maior, que é real. Porque a inflação ela tem um certo nível de comportamental, certo? Então, existem alguns tipos de mentira que, inclusive, democracias também têm e que razoavelmente ok. Então, qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Passa para a próxima slide. Em algum nível, a China tá fodida. Porque se... Calma. Segura. Que isso? Pode Fodida continuar. tá de boa de falar. Pode continuar. Calma. Em algum nível, a China tá mal, então. Ela está mal. Muito mal. Porque se hoje em dia... Opa, pode falar, Diego. Diego. Não, só vou mandar aqui no chat que tem um vídeo de um economista que aí ele explica sobre esse artigo. Tem 14 minutos. Aí acho legal se o pessoal quiser assistir. Interessante, velho. Interessante. Tá aí a dica aí pra quem não quiser ler as 50 páginas do artigo aí. Pode ver o vídeo, tá? Então, se hoje o mercado já tem uma ideia de que existe uma bolha no setor imobiliário chinês e que muito provavelmente o PIB chinês também já não está mais. Obviamente que o mercado ele não, como um todo não acredita que a China está mentindo muito, mas eles já acreditam que existe esse tipo de discrepância entre o real e os fatos divulgados pela China, muito movido por essa questão da bolha. Se vocês forem pesquisar bolha China, vocês vão achar muita matéria sobre isso. Então, e o mercado imobiliário, que foi basicamente uma das coisas que mais impulsionou a China nos últimos anos, teve a quebra da Evergrande, que era a maior imobiliária do mundo, por exemplo, e teve outras que o governo chinês teve que entrar ali, dar uma ajuda, não sei o quê, como o Amadeus comentou, tá? Essa parte eu não vou ficar repetindo muito, porque o Amadeus já falou. Só que a gente vai entrar um pouco em Vale agora. A Vale, meados da pandemia ali, que foi exatamente como vocês podem dar uma olhada, eu deixei o gráfico da Vale aqui e o gráfico do minério de ferro, tá? Mano, vocês podem perceber que a correlação é de praticamente um. Um sobe, o outro sobe. Um desce, o outro desce. Só que uma das coisas importantes a gente entender, que é o que eu vou usar para definir a minha ideia, a minha tese, é o PL. O que seria basicamente o índice PL? Vocês podem ver aqui que está em 7,04, tá? Na Vale. Esse índice, visualizem ele da seguinte forma. Se eu pegar todo o lucro que essa empresa dá, em quanto tempo eu demoraria para construir uma empresa idêntica a ela? Então, basicamente, com esse índice de 7 da Vale, é como se eles precisassem de 7 anos para construir uma empresa do tamanho da Vale. E esse índice, ele está relativamente muito barato. Por quê? A Vale é uma empresa que lida com bilhões. Ela não lida com milhões, ela lida com bilhões de reais. Então, o resultado deles é muito grande. No último trimestre, eles tiveram um resultado de lucro líquido de 8 bilhões. Então, você falar que você consegue construir uma empresa do tamanho da Vale em 7 anos de receita, é relativamente falar que essa empresa está barata. Mas qual seria o risco que está atrelado, então? Por que essa empresa está mais barata do que outras empresas do setor? Se vocês forem dar uma olhada, eu vou pedir para o Raul até passar um pouco o slide. Passa mais um pouco. Mas, aqui, se vocês forem dar uma olhada no índice aqui da Centauros, ela está com 13,8. Isso aqui já não é um PL barato. Isso aqui já é um PL relativamente precificado, né? Então, por que o PL da Vale está tão
longe da média do mercado, vamos dizer assim. Tudo bem que a Centauros ela não é uma empresa do setor, tá? Eu sei que existem as diferenças e tal, mas eu estou usando apenas como um índice de comparação, tá? A questão é que desde que o Lula assumiu, faz o L aí, rapaziada, a gente tem um risco político atrelado ao mercado muito grande. A Petrobras está com um risco político muito grande. Uma das coisas que eu queria ter pegado muito para vocês para comparar, eu vou pedir depois pro Raul colocar, porque dá para colocar aqui, mas ele está fazendo uma coisa agora, é mostrar uma comparação entre o Itaú e o Banco do Brasil, que em termos de são empresas do mesmo setor, em termos de tamanho, tem praticamente o mesmo tamanho e o mesmo lucro. Só que uma está com PL de 5 e a outra está com PL de 10. Então, uma vez que o governo do Lula entrou e ele está com esse discurso atacando o mercado, atacando o Campos Neto com juros, e ele está com esse discurso mais irracional, vamos dizer dessa forma, o mercado ele precificou muito risco na Vale. Porque a Vale ela é uma empresa que, historicamente falando, o governo gosta de meter a mão. Só que tem uma questão muito importante. O governo ele já não possui posições relevantes na Vale há um tempo. Hoje em dia o governo tem 1,5% de posições, eu acho, de ações da Vale, tá? Então, na prática, o comando acionário, não é comando acionário, é aquele contrato que tem na empresa, como é o nome? Enfim, as regras da empresa, vai, não lembro. Regulamento. O que é, Matheus? Ah, não, pensei que você está falando da participação do governo. Não, alguma coisa estatária, alguma coisa... Enfim, visualizem que é tipo uma constituição da empresa. Regulamento? O regulamento dela? O regulamento. É o regulamento, tem uma palavra específica para isso, mas visualizem como se fosse uma constituição da empresa. Essa constituição, ela é relativamente blindada a interferências do governo. E uma vez que o governo tentou desafiar a Vale, há uns 2, 3 meses atrás, dá uma voltada aqui para mostrar a Vale. Pode voltar, até aqui, pronto. Aqui, mais ou menos, quando o governo... esse gráfico ficou muito Seu grande. calor mandou. Contrato social não é, né? Se fosse Não é contrato social. Tem alguma coisa... regime estatutário? Regime estatutário, alguma coisa assim. Enfim, visualizem como uma constituição da empresa, tá? Ele é relativamente blindado com isso. E apesar desse gráfico que ele tá muito grande, se vocês repararem, vai ter uma queda bem acentuada que faz uma espécie de W na parte final de 2024. Isso foi em meados de quando o governo Lula começou a querer interferir no comando da empresa, que um dos membros que eu esqueci a função dele específica, mas ele é um dos caras do membro da Vale, entregou a carta dele de renúncia e falou que não estava mais confiando justamente pelo governo tá tentando interferir na escolha de presidente. Ele basicamente tomou como um bode expiatório para tentar proteger a empresa, vamos dizer isso, tá? Porque depois disso o Lula parou de tentar ter avanços na Vale e dificilmente o governo ele vai conseguir colocar um presidente na Vale como ele coloca na Petrobras, porque é uma empresa gigantesca e o governo tem 1% dessa empresa só. Dito isso, eu acredito que o mercado ele precificou muito risco nessa empresa e vai demorar um pouco até o mercado perceber que talvez esse risco que ele precificou foi um pouco demais. E eu acho que é essa margem que a gente tem que captar. Como o Amadeus falou, a gente não pode entrar na Vale pensando em minério de ferro subindo muito. Principalmente porque a gente tem questões de que talvez não vá subir muito, porque a demanda na China não vai subir muito. Mas é importante ressaltar que, mesmo ele se mantendo estável, o minério de ferro em algum nível, a Vale ela vai ter essa vantagem de que, com o passar do tempo e consequentemente, o governo não intervindo mais ou não demonstrando querer intervir mais, esse PL vai naturalmente subir um pouco até um PL relativamente justo pela empresa. Passa para o próximo slide. E para terminar de falar de Vale, eu separei algumas questões aqui de juros e de inflação na China, tá? Esse daqui é um gráfico, mais ou menos, que o Raul deu zoom, é um gráfico relativo dos juros esperados na China. Essa fala dele. Os juros lá é um pouco mais complicado do que os juros no Brasil. Mas imagina que lá tem um banco, que é basicamente um estatal do governo, e esse banco ele financia juros de formas relativas ao plano de medidas do governo chinês. E se vocês repararem, os juros lá é muito baixo, né? Eles têm 3,3 de juros em meados de 2018, e há pouco tempo atrás eles baixaram esses juros de 2,75 mais ou menos para 2,5. Atualmente está na casa de 2,5, certo? Então, a gente está há mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 semestres
falando de reaceleração de China, e não, a China agora vai voltar, não sei o quê, aí volta e depois para um pouco, aí volta e para um pouco. Só que a ideia é que uma hora a China vai ter que voltar em algum nível realmente a atividade econômica dela. Então a demanda, o que eu estou postando aqui é que a demanda, não que a demanda vá subir, mas que a demanda no mínimo vai se manter estável, principalmente porque a China já está querendo reacelerar, pelas questões que o Amadeus falou, não vão reacelerar como antes, com certeza, mas estão querendo reacelerar. E se você sobe um pouco aqui para mostrar para eles, pode tirar o zoom. Nem tanto. Se vocês forem reparar, a China é um país que historicamente, eu já acho que isso aqui é muito mentira, tá? Mas que historicamente eles têm um índice de inflação muito controlado. Mesmo durante a pandemia, se vocês repararem, eles tiveram uma inflação pós-pandemia, no caso, né? Eles tiveram uma inflação praticamente inexistente comparado ao resto do mundo, né? Os Estados Unidos está batendo 8%, a média do mundo é 8%, a União Europeia, que está em guerra, né? Então, tipo assim, tiveram vários fatores que influenciaram nessa inflação, tá 8,88%, e a China não bateu nem 2%. Então, para mim, existe um nível de mentira nesse dado divulgado de inflação, mas eles têm uma inflação controlada lá. Se vocês forem olhar os dados históricos, se fosse uma mentira muito grande, se fosse uma coisa muito discrepante, eventualmente ela ia começar a fugir, você ia começar a ver esse gráfico fugindo. Mas não, historicamente eles têm uma inflação muito controlada. Então a minha ideia de comprar a Vale é a ideia da empresa, não do ferro, e eu acredito que ela está muito barata pelo mercado ter precificado muito mais risco político do que realmente existe, tá bom? Aí eu vou abrir agora para posições de dúvidas, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu queria comentar um negócio, na verdade. Vai lá. Sobre a questão que você falou da correlação com o de ferro, vou até mostrar pra vocês. É um outro código que eu fiz em Python, eu vou até mostrar. Eu não vou explicar muito bem o que ele faz, porque é bem complicadinho. Basicamente eu dou o nome do ticker de dois ativos, né, no Yahoo Finance. Eu coloquei aqui Vale e Minério de Ferro, né, igual ele comentou. Peraí. E eu coloco aqui a periodicidade dos dados. Então vai ser preços semanais, mensais, diários, etc. Eu vou colocar até em diário para ver o que acontece. Peraí. Eu rodo o código. O que ele faz? Ele dá a correlação entre esses dois ativos no tempo. Anual e mensal também. Eu acho que o dado diário vai ficar muito enviesado. Eu vou trocar para semanal só para explicar um negócio. Peraí. Aqui WK é Wiki, tá? Quem não tiver entendendo. Aqui ficou melhor. Você queria mostrar uma coisa? Porque assim, eu comentou que a correlação do minério de ferro e a Vale era bem alta. Não é tão alta assim, tá? Eu imagino que por conta de risco político, como ela comentou. O Brasil também é um país que tem um risco Brasil, né? Que é bem complicado. A bolsa também muda bastante. Tem alguns movimentos que são um conjunto. Mas de qualquer forma, mesmo assim é bem alto, tá? Deu uma caída em 2019, não sei porquê. Mas o histórico, pelo que eu estava vendo aqui, é entre 30 e 50%. Por aí é relativamente bem alto. Mas não tanto assim por conta desses fatores, igual eu comentei. E lembrando que isso aqui é um retorno semanal, né? Acho que 2019 foi brumadinho, não foi? Será que foi isso? Eu acho que 2019 foi brumadinho. Por isso que o gráfico tá... Deixa eu dar uma olhada. Quanto que foi o desastre? Foi janeiro de 2019. Tá vendo? Foi por isso então. Tá vendo como a ciência ela é uma coisa muito exata, rapaziada? Então, 2019 fugiu do gráfico justamente porque teve algo que fugiu do padrão na empresa, né? Mas é basicamente isso. Alguém tem mais algum comentário? Eu queria comentar uma coisa, na verdade. Queria mostrar uma coisa pra eles. Abre aqui no coisa aqui pra eu escrever pra eles aqui, ó. Espera, deixa eu só... Tá. Eu quero mostrar pra vocês um pouco do risco político que a gente tem agora. Pode escrever. Ações do Banco Você não tá escrevendo certo, não? Brasil. Ele vai entender, eu espero. Não vai. Banco... Deixa Vai, escreve Banco do Brasil Ações e Itaú Ações. Escreve aí pra mim, pra mostrar pra eles a diferença de PL das duas empresas, tá? Pronto. Aí abre um outro com Itaú. Pronto. Então, rapaziada, deixa eu ver aqui primeiro. 8,1, bota lá no Banco do Brasil. Deixa claro qual que é. E aqui também vou deixar. 4,5, tá certo. Então, essa diferença baixou, tá? Antes a diferença estava 5-10. Agora, o Banco do Brasil, visualizem que eles têm basicamente a mesma receita. O último balanço deles que saiu de ano
eles tiveram a mesma receita. Acho que não mudou nem 1 milhão de diferença, tá? Só que o Banco do Brasil, ele tem um rating de 4,5, tá? E o Itaú, ele vai ter um rating muito maior, de 8,6. Então, o que você está falando é o seguinte, eu demoro 4 anos para fazer uma empresa do Banco do Brasil com as receitas do Banco do Brasil. E eu demoro 8 anos para fazer com o Itaú. O que explica uma diferença tão grande? Por que duas empresas que têm o mesmo lucro, eu vou demorar tanto tempo assim para fazer essas duas empresas? Risco político, tá? Isso aqui é uma das formas mais simples de você ver risco político entre duas empresas do mesmo setor, tá bom? E é isso que eu estava me referindo à Vale, tá bom? Se a gente tivesse uma outra Vale aqui no Brasil, concorrente direto dela, por exemplo, e ela não tivesse nada de posições de governo, nem nada de governo, Lula nem sequer tivesse falado o nome dela, ela estaria com um PL bem maior, tá? Enfim, era só para completar nossa discussão de Vale. E só uma curiosidade, isso aqui não tem muito a ver, mas só de curiosidade, não sei se vocês chegaram a ver essa semana, ou semana passada, não lembro, enfim, o Nubank passou Itaú em valor de mercado, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Faz um tempinho já que estava se aproximando, mas agora o Nubank é realmente o banco mais valioso do Brasil. Você consegue abrir o... Ah, foi mal, só abri aqui, só falei, né? Vou até mostrar pra vocês aqui. Não, eu queria que tu mostrasse os dados, né? O dado de ação dela. Então já tá aberto. Vamos ver se já atualizou os dados aqui. Coloca no Max aqui. Cadê o outro? Vamos ver se aparece aqui já. Peraí. Market cap 56,62 bilhões. Vamos ver se já atualizou. Não, ainda não atualizou. Isso aqui de quando? Eu acho que é porque isso aqui atualiza quando sai o resultado trimestral. E o do Itaú já saiu e o da Nubank não saiu ainda. Por isso que não atualizou. Mas nesses dados eram um pouquinho diferentes. Pode falar, quem ia falar? É que o do Itaú tá em reais, né? Aí o do Nubank tá em dólares. Tá em reais? Não, o do Nubank tá em real. Ah, não, ele não falou a moeda. Tá certo. Deve estar em real mesmo. Ele não falou moeda, tá vendo aqui? Tem em dólares. Ah, tá mesmo. Em dólares tava bem parecido. Não, pera, tá em BR aqui, não tá? Ah, não. BRL é o valor da ação, tá? Inclusive, tá em... não sei porque tá diferente, não. Vamos ver Vamos fazer o básico aqui, então. Dólar. 5,25. É que também a cotação muda toda hora, né? Mas vamos lá. 283,90. Tá. Dividido por 125. 54. E no Nubank tá 56,62. Então mesmo se você pegar uma margenzinha de dólar, supondo um dólar um pouco menor, ainda o Nubank tá na frente, né? Enfim, era isso que eu tinha pra comentar de Vale. Se alguém quiser falar alguma coisa, vamos falar agora, senão a gente vai meter marcha e vai falar da última coisa da reunião, que é a mais curta, e a gente termina. Todo mundo quer ver a Champions, né? Eu quero ver a Champions, mano. Aqui quem não tiver todo por você tá expulso da entidade. Caraca. Cara, poder subir a cabeça do Caleb. Exato, eu tava falando que quem não mandasse 500 contos pra mim no Pix ia ser expulso da entidade. É legal você ter poder, né? Ele sobe na cabeça. Então, cuidado. Tipo, a questão da Vale é que não tinha falado antes. O valor do minério perto de, tipo, mais de $100, que nem aconteceu na última década, não é algo que deve se repetir na China. E a China é a principal demandante. Então é por isso que eu acho que está negociando a preço menor, independente de burburinho político. Porque até quando teve aquele burburinho, depois volta. E, tipo, eu acho que com a China e a tensão entre China e Estados Unidos, a China não vai atrair investimento como atraía antigamente. Tipo, isso é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que, tipo, muita empresa americana ia para lá porque a mão de obra era mais barata, muito capital também fluía para lá. Então, isso possibilitava crescimento de 5%, 10% e a quantidade de minério que a China demandava antes. E, tipo, não consigo ver isso retornando. Então, é mais por conta disso, que eu acho que a margem vai encolher. Não que a empresa seja ruim, mas para ela voltar aos patamares antes, eu acho bem difícil. Entendi. Então, basicamente, você acha que a diferença do PL dele não é justificada por isso político, mas é mais por uma reprecificação do ativo. Sim. E também tem que pegar, eu não sei se você fez isso também, questão do PL também tem que ser corrigido pela inflação, né? Mas... é verdade, eu não fiz isso, tá? Não fiz inflação. Tudo que eu peguei tipo, não é que eu acho que a Vale seja ruim, mas eu acho que é muito difícil ter um cenário limpo e claro de
tipo, o risco é garantir muito que ela vai grande. performar bem. Aham. Tá, então vamos. Eu acho que, tipo, talvez se tiver alguma parceria mais pra frente, dá pra operar, tipo, em período de tempo. Mas uma tese de período mais médio, longo prazo, o cavalo eu acho bem difícil. Eu tava na minha cabeça pensando mais num curto prazo mesmo. Mas assim, eu vou falar pra você. Existe muito a chance de realmente boa parte desse preço da Vale estar baixo pela precificação de juros de demanda de ferro da China. Eu acho que para isso a gente teria que dar uma estudada um pouco melhor, mais micro na empresa mesmo, para ter uma ideia melhor, né? Porque, tipo, se você for ver o último resultado do trimestre, ainda foi positivo Uhum. e foi dentro do ciclo que você opera minério. Porque, se você pegar anualmente, não vendeu bem. Mas, tipo, já é esperado porque nesse primeiro trimestre tem um feriado importante da China. Então, tipo, é quando as fábricas param. Então, tipo, Ela que questão manda de, na receita. questão de gestão, tipo, a Vale tá boa e ela conseguiu entregar um resultado bom. O problema é que, tipo, não vejo perspectiva de crescimento. Eu só vejo ela operando dentro desse ciclo. E, tipo, depende muito do preço do minério. E o preço do minério não é algo que eu acho que volte a subir, que vai justificar os preços quando ela tava, tipo, R$ 90 sendo negociadas. Aí eu acho que, tipo, isso daí não volta. Então vamos resumir aqui. Então a gente tá com duas operações. Então, minério de ferro, tá vendido. Você falou que é a sua tese, né? Qual era a outra mesmo? Que a gente comentou? Centavos. É centavo. Pra comprar, centavo, né? Uhum. Então vamos só aguardar esses dois. Vamos falar da Fórmula 1, né, que você vai comentar. Depois a gente decide se vai colocar no fundo, quantidade a gente já vai sujar, senão a gente vai esquecer. Beleza? Tá bom. Vai querer falar da Fórmula 1? Sei que manda. Tipo, esse negócio do minério, só espero pesquisar mais questão de precificação, de custo de extração. Ah, você quer ver? Tá, não, suave, tudo bem. Uhum. Eu tava Só olhando para deixando, tá? passar os dados certinho. E você também estava comentando de Vale, eu acho que uma que talvez vale a pena ir no lugar dela, que é essa que eu tava falando que opera no Canadá, tentar lembrar o nome dela, era com B. BHP, tipo, ela também é mineradora, só que ela tem uma parte que extrai cobre também. E o cobre está valorizando bem. Ela é mais diversificada na quantidade de minério que ela consegue extrair. A Vale depende muito do minério de ferro. E, tipo, uma das... Não é fábrica que fala, mineradora dela, tipo, teve um ganho de produtividade bem grande no último trimestre. Passou meio que processo de revitalização. Aí eu acho que se for tentar entrar em minério, talvez compense nessa BHP. Eu acho que ela está Interessante. menos sujeita a esse risco de volatilidade de commodity e tipo, parece que está com a administração bem boa também. Mas eu devo organizar tudo certinho e trazer os dados. Fechou. O Raul tá aqui só anotando os As pareceres. teses. Você fala da Fórmula 1. Pode falar então. Bom, Alguém tem mais Se alguma algum- dúvida? Só pra deixar claro. Tem mais alguma coisa pra falar? Alguém? Não? Então pode falar. Bom, pra terminar, essa parte mais curtinha, tá? A Fórmula 1 Group, ela vai ser uma parte mais que eu não ia nem trazer, tá? Mas eu tava conversando com o Davi no Bandejão, e ele falou pra mim trazer, ele falou que mesmo que eu não tenha uma tese muito mainstream, porque o que eu vou falar agora vai ser puramente comportamental, ele considera que vale a pena eu trazer a tese e tal, e apresentar, né? Então, essa ação aqui eu tenho lá na minha carteira, eu ganhei 11% já nela, e no período em que eu ia apresentar ela na Gacent, que foi quando a gente teve a última reunião. Só que eu decidi não apresentar ela na última reunião, justamente porque eu falei que eu não tinha bases muito econômicas, padrões de análise. Mas enfim, ela subiu 11%. E eu ainda acho que tem margem para subir. E eu vou falar um pouco sobre o porquê disso. Bom, para começar, o principal motivo dela ter subido é porque a Liberty Media, que é basicamente a detentora das ações da Fórmula 1, da Fórmula 1, ela comprou a MotoGP, que em termos relativos, isso quer dizer que ela comprou uma Fórmula 1 de moto. A MotoGP é o maior campeonato de moto do mundo e basicamente esse poder que ela vai ganhar de margem de mercado dá muito para ela em termos de alocação de Grand Prix, né, que seriam os fins de semana de corrida. Como chama? Grand Prix.
Grand Prix? Eu não sei se escrever isso. Coloca Grand Prix, que é mais que não, nada desse jeito, nem a pau. Coloca GP, pronto, GP F1, aí vai aparecer. Tá vendo? Grand Prix, ó. Tá. Beleza, pode continuar. Ele vai mandar no grupo aí. Assim. O que são os Grand Prix? Eles são boa parte da receita dessa empresa. Então, ela acerta no começo do ano contratos com diversos locais do mundo. Por que eu vou colocar locais? Porque em alguns casos não é só a pista que contrata a Fórmula 1, mas o governo ele toma uma parte para contratar a Fórmula 1. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem corrida em Interlagos. Para quem não conhece, lá em São Paulo é uma corrida tradicional. Mas aqui não é a empresa Interlagos que administra, o grupo Interlagos que administra a pista, que lá tem show, né? Tem o Lollapalooza, enfim. Não são só eles que contratam a Fórmula 1. O governo de São Paulo, ele contrata uma parte, ele paga uma parte desse cachê que eles têm que ter para fazer o Grand Prix, junto com o autódromo, porque isso traz rentabilidade pro estado de São Paulo, né? Vem gringo pra cá, a galera vai lá, gasta, então vale a pena pro governo. Pra quem ganha mais caro. Pra quem ganha mais caro. Então, uma parte das receitas deles é baseada nesses Grand Prix. E eles ganham muito do poder de negociação agora com a MotoGP. Porque, por exemplo, eles podem, em um final de semana, fazer MotoGP e Fórmula 1. Ou eles podem fazer finais de semana seguidos. Eles colocam um final de semana com Fórmula 1 e outro com MotoGP. Então, eles ganham muito poder de negociação em termos relativos, graças a eles terem anunciado a MotoGP. Primeiro ponto é esse. Segundo, a Liberty Media é excelente no que eles fazem. Eles pegaram a Fórmula 1 decrescendo. Eles compraram ela em 2016. Ninguém assistiu a Fórmula 1. Os lucros estavam caindo. Ela estava perdendo relevância, estava perdendo público. E eles pegaram a Liberty Media, comprou a Fórmula 1 do antigo dono. E eles basicamente reformularam completamente o projeto de Fórmula 1. Hoje em dia, vocês veem o Twitter bombando em final de semana, o pessoal falando, não sei o que do Leclerc, não sei o que do Hamilton. Esse tipo de coisa é porque eles estão jogando com o público mais novo. Não vai ter aí, porque essa ação é uma outra ação que eles colocaram para negociação há pouco tempo. Eles não abriram capital há tanto tempo assim. Então, o que acontece é que basicamente eles reformularam o negócio e hoje em dia está muito mais digital. E outra grande parte da receita que eles têm é o streaming deles. Hoje em dia, muita gente usa o streaming e basicamente está uma modinha de criar streaming. Mas a Fórmula 1 criou deles. E assim, diga-se por passagem, é muito bom. Eu adoro a Fórmula 1 e eu tenho o streaming deles, por exemplo. É caro pra caralho, é R$300 por ano, tá? 360 por ano. Alguma coisa assim. Porque você paga em dólar, o que faz com que eles ganhem um bagulho fixo, tá? Aqui no Brasil eles não dão desconto, por exemplo. É muito caro, mas o streaming deles é de muita qualidade. A transmissão deles é em 4K, eles têm gravação de todas as corridas, você consegue ver a tela dos pilotos. Esse tipo de tecnologia não tinha antes da Liberty Media. E a Liberty Media implementou, são coisas que são relativamente simples. Você olha, se eu quiser assistir a câmera de um piloto X. É uma coisa relativamente simples, mas é uma coisa que eles implementaram que não tinha nesse mercado do automobilismo. Então, esse tipo de coisa, provavelmente agora eles vão colocar cada vez mais na MotoGP. Provavelmente vão colocar logo mais, assim que consolidarem a compra, porque ainda não... Putz, mano, eu tenho que atender isso aqui. Desculpa, gente, rapidão. É meio urgente o negócio dele. Enquanto ele tá fora, eu vou falar um outro negócio, então. Ele já continua, tá? A tese. Eu não sei se chegaram a ver, imagino que sim, né? Mas enfim. A presidência da Petrobras foi trocada. Eu não sei se foi semana passada ou se foi essa, não lembro exatamente a data. Mas eu achei interessante que eu escutei isso hoje no Coffee Stocks, que chama do Stock Pickers. Eu vou até colocar aqui pra vocês. É um podcast, peraí. Stock. Tá. É um programa basicamente diário, que fala no começo do dia assim, as notícias do dia anterior para o mercado financeiro, às vezes para coisas de fora também. E essa notícia foi bem importante porque a Petrobras tem uma incerteza política, né, digamos assim, meio velha já, justamente por causa de escândalo de corrupção, etc. E tem essa polêmica dos dividendos,
certo? Se ela vai distribuir, se não vai, se vai ter taxação, etc. E perguntaram pra presidente nova, né? Que é uma mulher, inclusive, eu não lembro o nome dela, vou até pesquisar aqui agora, peraí. Magda Chambriard. Exatamente. Perguntaram para ela dos dividendos. Ela falou que ia olhar com carinho para essa questão. Isso é uma questão interessante. Ela não disse nada. Ela falou, não falou nada. Então, Deus sabe o que vai acontecer. E ela começou a comentar também na questão mais de pauta ESG, falando do futuro sem carbono, etc., aquele esquema todo. Falou que tinha uma grande chance da empresa converter para usar gás natural como fertilizante. Não sei exatamente como isso funciona, mas é um proxy legal de geração de caixa para o futuro aí, nesse futuro mais ESG, digamos assim, que foi o que ela comentou. Mas é difícil, assim, porque nos próximos 20 anos o mundo é 100% dependente de petróleo, não tem o que fazer. Só achei meio curioso esse dado. Hoje em dia o pessoal vem nessa de carro elétrico na Europa e para gerar energia para o carro elétrico eles estão queimando combustível fóssil. Se não está queimando combustível fóssil, está usando energia nuclear, que tem resíduo radioativo. Não então, libera gás carbônico, mas de qualquer forma tem resíduo radioativo. É uma hipocrisia isso aí, né? Tipo, a gente infelizmente ainda não tem capacidade tecnológica para lidar com a energia. E só curiosidade para vocês. Eu já comentei agora, né? Então talvez vocês já saibam, né? Pelo que eu acabei de falar. Mas a gente falou disso não nas reuniões, no grupo nosso, da Gacet, um membro antigo, o Sifu, acho que comentamos dele no Open, enfim. Ele falou que o mundo é muito dependente de petróleo para diversas coisas. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Umas coisas que vocês já sabem e outras que eu imagino que não. Combustível, óbvio, né? Gasolina, querosene, etanol não tem, né? Mas enfim. De diesel, né? De caminhão, combustível no geral. Plástico é uma coisa que, assim, irmão, não dá pra substituir. Não tem jeito. Tipo assim, tem plástico biodegradável? Tem, só que é caro. Tem outras alternativas, tipo canudo de papel, canudo de plástico, copo... Não, aquele canudo coisas. de plástico do McDonald's, por exemplo, pelo amor de Deus, não tem como, tá ligado? Não é. Não dá pra usar aquilo. De papelão. De papelão, de papel. Embalagem, por exemplo, a gente vai no mercado, até brinco com um amigo meu que eu vou no mercado aqui, a gente vai comprar alguma coisa, a gente não pegou sacolinha, né? A gente falou, estamos salvando o mundo. Aí a gente foi ver, todas as coisas que a gente comprou estavam embaladas em plástico. Então, assim, é complicado. Plástico, uma coisa que eu imagino que vocês já conhecem, uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Fertilizante. Não fazia ideia de que usava petróleo para fazer isso. E fertilizante, assim, não existe outra fonte de nitrogênio para fazer fertilizante no mundo viável para uma produção em massa igual a gente tem hoje, que não seja petróleo. Tem o gás natural, igual eu comentei agora, só que também é um combustível fóssil, não resolve o problema, né, digamos assim. E é basicamente isso. Existem outras funcionalidades, por exemplo, piche para fazer asfalto. Tem alternativas, mas... Ou asfalto de concreto também, mas que é muito mais caro. Exato. Então, assim, eu lembro de no ensino médio, professor meu de química comentar que tinha um tipo que fazia com terra e umas outras coisas ali. Ele era um pouquinho mais caro, se eu não me engano. E ele era permeável, a chuva não corria por cima dele, ele conseguia absorver. Mas assim, é muito difícil, é muito chato de transicionar para isso. Então é legal ela comentar a pergunta dos jornalistas, só que a gente pelo menos no curto prazo não tem que se preocupar com isso, não vai mudar. Infelizmente não vai mudar, não tem o que fazer. Pode continuar essa fórmula. Então como eu tava falando, essa nova abordagem de empresa... Pode falar, Matheus. Tipo, só um complemento que tipo, eu acho muito ruim eu ouvir isso da presidente da Petrobras, porque não é só questão do SG, é questão do custo de oportunidade, até com a empresa de petróleo. Para ela produzir esse fertilizante verde, ela vai deixar de extrair, vai deixar de dar manutenção em alguma coisa e vai deslocar para esse negócio, que não é a função da empresa. E é um negócio que rende bem menos. E pior ainda é o negócio de dividendos, né, igual eu comentei. Ela falou que ia olhar com carinho para a questão. O que isso significa? Não sei. Ninguém sabe o que isso significa. Ela vai olhar bem, vai olhar mal. Carinho é meio, né, subjetivo. Ela quer dizer que o Lula vai escolher. Entendeu? O Lula vai escolher, exato. O que foi, mano? Porque isso daí ela só tá enrolando. Exato, ela falou nada.
Mas esse negócio dela querer produzir combustível verde numa empresa de petróleo, eu não vejo com bons olhos, não. Mano, é uma coisa que não faz sentido. É completamente. Pô, Dá se pra ela ver. quiser fazer isso, vai para outra empresa, filho. Essa daí extrai petróleo, tanto de petróleo que a gente extrai. Pelo menos ela não foi para negócio de refinaria, que era uma coisa lá que, primeiro ano do governo, o pessoal tava querendo muito, esse negócio de refinaria, mas parece que esqueceram. Exato, era o gargalo nosso, né, de não poder É, ser Mas autossustentável o petróleo. você vê com maus olhos, Amadeus, isso aí? Porque eu sempre pensei que se a gente tivesse uma refinaria que não fosse superfaturada 10 vezes maior, como foi Impossível. a última, Essa mesmo, eu sempre Ah, pensei que bravo, ia ser mano. bom pra Petrobras, tá ligado? É porque, tipo, questão de refinaria, quanto você ganha de você pegar o petróleo e você refinar ele? As margens é muito baixa. Então, economicamente, não é muito viável. Você ganha no giro, então, na margem. Ou não ganha, nenhum ponto. Pessoal, Não, você ganha, só que você ganha bem mais você extraindo o petróleo do que e refinando. vendendo do que isso. Tipo, Cara, sei que lá, loucura. o petróleo tá, não sei quanto tá a cotação dele agora. Eu imagino que deve estar perto de uns $80, chutando bem por cima. Deve ser isso mesmo. Deixa eu ver o Brent aqui, peraí. 81, 87 o Brent. O WTI, deixa eu ver. Não, tá bom, serve, por exemplo, é que, tipo, você tem, tipo, a Prio, ela consegue extrair por menos de $10 o custo de extração do barril dela. Então, tipo, o que Nossa, você bem ganha é muito em extração, em comparado com o refino. Refino, você, o ganho por o investimento, o CAPEX, que demanda refino é bem maior e, tipo, você ganha bem menos. Isso daí, tipo, é mais uma visão desenvolvimentista do país ser autossuficiente. Mas em questão de custo de oportunidade, o que você poderia fazer com esse dinheiro, em vez de estar investindo nessa parte do refino, acho que é melhor do que a gente tem mais ganho. Cara, interessante. Eu acho que sempre pela forma com que pintaram o custo do. Pelo menos pra mim, eu sempre vi que o governo pintou o custo alto do combustível no Brasil ser culpa de refinaria. Eu não sabia disso, porque geralmente, historicamente, se você pega e fala, se você pega a matéria-prima e você pega o produto final, você ganha mais na margem transformando o produto do que retirando ele, a matéria-prima, né? Na maioria dos mercados tende a ser isso, pelo menos, né? Eu- é uma coisa nova, eu não sabia. Ó, Amadeus, acabei de ver aqui. Sim, é porque, tipo, Pode falar, pode falar. e a gente pensa, faz muito sentido o que você falou, Caleb, mas é que no questão do petróleo, você tem que arrancar o bicho lá do chão. Então você tem que, no início, você tem que ter um puta gasto de CAPEX para isso. Para depois o negócio ficar viável, que nem você tem esse custo de extração baixo. É tipo, o que seria um dos motivos da Petrobras ter virado esse monopólio natural. Retorno É que é decrescente muito de escala, difícil né? você ter isso. Tipo, abrir o que você. Fala tipo monopólio natural, porque o custo para você entrar é muito grande. Tipo, você construir uma usina hidrelétrica. Você vai precisar muito investimento no início e depois o rendimento, os custos marginais vão ser bem Vão ser baixos. diluídos, né, pelo capital que você investiu. Justo. Deixa eu te Interessante. perguntar, você falou que é $10 por barril, né, mais ou menos, o da Prio. O Prio é mais eficiente que a Petrobras, imagina. Eu tô mostrando aqui na tela, não sei se você tá vendo, o custo para uma refinaria em 2022, o índice mundial, alguma coisa assim, desse McKinsey. Não sei o que é isso, enfim. $25, é 2,5 vezes o custo, basicamente. Não, pera, a margem disso aqui? Não, perdão, viajei, isso aqui é a margem. O custo então seria. Quanto tá 80? Seria $55. Então, Não sei, porque tem que ver o preço em 2022, Tem quanto que ver o está, preço né? no 2022. deixa eu ver. Mas varia muito. Nossa, é Tipo, bem o maior bom mesmo. da Prio, porque tipo, ela não trabalha com Ah, poço de extração tão grande quanto o da Petrobras. São poços menores, que são chamados junior companies. Ela trabalha com poço menor, ela revitaliza e faz o poço ter uma produtividade bastante elevada. O da Petrobras, eu imagino que eles ganham mais em questão da nossa, quantidade que eles conseguem extrair. cara, 2022 estava bem mais alto o preço. Ficou entre. Teve guerra da Ucrânia, subiu lá para cima. Bateu 122 e o mínimo foi uns 85. 80, o mínimo estava mais alto do que está hoje. Então, o custo é maior ainda. Caramba, não sabia disso não. Interessante. Mas acho que o ponto era só isso, de eu trazer da refinaria e também da presidente lá, dessas ideias meio tortas dela. Aí, Isso aí é só pra agradar a ambientalista também.
basicamente. Pode ir, Caleb. Deu uma cortada forte no seu negócio de Fórmula 1. Ah, que isso, gente. Aqui surgiu coisa aí. Inclusive o motivo. Puta merda. Ligação. Desculpa aí. Continue aí, fala aí. Tá, justo. Ô, Matheus. Tá me ouvindo? Ah, tô. De pauta ESG e tal, o que você acha disso? Tipo, na Petrobras eu imagino que seja bem paia, né? Mas a questão é que é a seguinte, se você for ver, no curto prazo é maravilhoso, né? Só que em 20, 30 anos, eu acho que a gente vai entender o porquê que tanta gente quer esse negócio. Tipo, o problema não é eles porem esse negócio renovável, o problema é que eles fazem isso forçando o goela abaixo. Tipo, a Prio tem esses negócios aí, tipo, tem essa parte SG, toda empresa tem, para evitar que emite essa parte de poluente, tratamento, não ter vazamento de óleo em hipótese nenhuma. Sei lá, projeto, tipo, a Prio financia alguns projetos para limpar a praia do Rio de Janeiro, tirar dejetos de qualquer empresa que jogam lá. O problema é que, tipo, eles querem forçar isso, goela abaixo. Você tem que ter um bando de selo, sei lá, empresa que fica vendendo selo disso, quer que todo mundo adota. Então, tipo, tem muito subsídio do governo atrás desses negócios, que nem a parte de carro elétrico. Então, quando o consumidor não está escolhendo pelo que o negócio realmente está produzindo, é porque tem muito dinheiro por trás. E, tipo, às vezes as empresas não fazem escolhas conscientes em relação a isso. Tipo, matéria que eu estou pegando, Fabiano, de análise de projetos. Tem análise de risco, aí tem uma parte que é de análise de projetos. Aí ele vai lá Vi essa falando, matéria, tá ligado? Qual que é? ele vai lá e pega um caso de uma empresa lá que ele trabalhou que, tipo, o projeto não era viável. Mas eles foram lá e pegaram e financiaram esse projeto por causa dessa questão em ESG, que achou que ia atrair investimentos. Mas, tipo, na minha visão, foi um projeto muito cagado da empresa. Que a ideia era o quê? Substituir toda a frota de caminhões por caminhão elétrico. Então você vê, tipo, como desempenha um motor de um caminhão elétrico, ele não gera torque suficiente. Então você tem que consumir muito mais bateria. Então você vai meio que descarregar e o negócio não gera o torque suficiente. É por isso que o Fabiano deve ter chegado que o projeto não era viável economicamente. Aí eles foram lá e fizeram assim mesmo. Aí o que acontece, sei lá, quando energia aumentar bastante de preço, eles vão ter maior gasto com isso. Gasto de manutenção, porque tipo, essa tecnologia é bem nova. Você não sabe quais problemas no futuro pode ter. Inclusive, um dos problemas que eu vi, que até o Rich traz em um vídeo, é que você não consegue medir a duração exata da vida da bateria, vida útil dela. Então, tipo, varia muito. E até o carregamento pode variar de acordo com temperatura. Tipo, os Estados Unidos, quando vai chegando o inverno, às vezes tem, tipo, filas longas lá daqueles postos de carregamento da Tesla, porque a bateria cai a autonomia. Então, tipo, é muita coisa que não está sendo levado em conta, que o pessoal só pensa nessa parte verde e não traz isso para a caneta. Se você não trazer, tipo, tá muito projeto que está ganhando dinheiro e não é viável. E uma hora vai acontecer que é o que você volta para o petróleo. Tipo, os Estados Unidos, ano passado, quantidade de investimento que teve em empresa petrolífera foi absurdo. Após eles reduzirem por bastante tempo, tipo, não foi só coisa desse governo agora, é uma coisa que também tinha no governo Trump, que foi reduzir essa parte de combustível fóssil. Eles tiveram que voltar tudo de novo. Cara, pior que assim, não sei se chegou a ver, tá tendo a COP29, se eu não me engano, não sei se tá tendo ou se teve, enfim. Eu sei que esse ano. Esse ano, enfim, tava até em algum país árabe, não lembro qual que era, ali da Península Árabe, ou do Oriente Médio, enfim. Um do OPEP, mais fácil de entender. E aí eles estavam falando que eles iam defender o direito dos países, os países produtores de petróleo de produzir o petróleo. Que, na visão deles... não, calma, foi melhor. Justamente essa questão do aquecimento global, né? Aí ele falando assim, não, mas as jazidas de petróleo são dádivas divinas dos nossos países. Deus deu pra gente, logo a gente pode usar, abusar e foda-se, né? A gente tá lascado nesse sentido. E essas medidas que você falou realmente só atrapalham esse problema. Eu vou até mostrar um negócio aqui. Tem uma diferença, acho que não sei se vocês sabem disso.
os dados de temperatura que saem tem dois tipos. Existe a temperatura do ar e da superfície do planeta. A que vocês viram que bateu 1,5 grau, 1 grau, 1,56, alguma coisa assim, esse ano, foi a temperatura do ar. A temperatura que sai do site da NASA, que é o mais padrão de acompanhar, é a temperatura da superfície. E é essa aqui, se eu não me engano, que é medida pela Acordo de Paris. Eu vi isso no Gemini, tá? A confiabilidade não é tão grande, não, mas enfim. E tá triste a situação, é só isso que eu queria comentar mesmo. O cara tá conversando ali ainda. Vou fazer o seguinte, para não tomar o tempo de vocês também, a gente já estendeu bastante a reunião, era para ser 1 hora só, né? Acabou dando isso. Vamos fazer o seguinte, a gente continua com essa tese, etc. E você, se quiser pesquisar também, o Amadeus, a questão do minério de ferro, a gente comenta mais na próxima reunião, ou no próximo trainee também. A gente pode parar e conversar um pouco disso. O que vocês acham? Manda um joinha. Acho que é uma boa. Só mandar um joinha aí no Meet, não precisa falar nada não. Quer falar ou isso? Ou mandou errado? Ah, tá, mandou errado. Certinho? Se quiser falar também, vocês ficam à vontade. Fala. Cara, peraí. Eu falei pra ele se você termina a tese semana que vem, tá? Porque tá bastante, já demorou bastante. Beleza, então, galera. Eu gravei aqui, depois eu vou postar lá no YouTube.